Fala pessoal, eu sou o Rafael e vou narrar uma história do Capitão América totalmente original que você só encontra nesse canal. Então vamos lá! A equipe Águias da Liberdade, liderada pelo Capitão América, chega na Holanda, onde está sendo realizada uma conferência de especialistas em indústria, finanças, educação e meios de comunicação, que fazem parte da elite política e econômica da Europa e dos Estados Unidos. Eles invadem o luxuoso hotel e precisam enfrentar a segurança, que está fortemente armada. Após o confronto, Steve Rogers encontra Kal Morgenthau, o terrorista anteriormente conhecido como Apátrida, que chefia aquele encontro. Os seus chefes não estão aqui dessa vez, eles são intocáveis, mas o despachante deles não é. Tenho certeza que sem você, a operação deles estará bem prejudicada, diz o capitão, que manda os soldados prenderem Morgenthau, que enquanto está sendo algemado, responde que isso não vai impedir o curso planejado dos acontecimentos. O capitão responde que a festa acabou, a soberania dos países e a vontade de seus povos vai prevalecer. De volta aos Estados Unidos, Sharon Carter distribui todas as evidências de crimes cometidos pelo governo para jornalistas independentes que possuem blogs, sites, canais no YouTube e que não fazem parte do consórcio de mídia que reproduz a agenda determinada pelos globalistas. O presidente está envolvido num esquema de transferência de poder para órgãos internacionais. Cometeu crimes como venda de influência para enriquecimento próprio e de seus comparsas. Recebeu milhões de entidades estrangeiras para vender informações do país, perjúrio, obstrução da justiça, entre outras irregularidades. Em meio aos graves conflitos armados que acontecem em vários estados do país, o Congresso vai precisar lidar com mais essa crise. Com ainda mais essa fragilidade percebida, o Caveira Vermelha prepara uma ofensiva direta à Casa Branca. Steve e o comando do exército já estão cientes disso e preparam uma linha de defesa. Mísseis são disparados e o Memorial Lincoln é atingido. O exército se mobiliza e parte para o combate. O Capitão América organiza as tropas e a linha de defesa para evitar maiores danos. Em seguida, vai ao encontro do Caveira Vermelha no campo de batalha, mas antes terá que passar por alguns milicianos, que disparam seu arsenal contra o Sentinela da Liberdade. Os milicianos estavam bem armados e uma parte deles estava atacando alguns pontos simbólicos, como o Obelisco e o Memorial Thomas Jefferson. O Caveira Vermelha foi direto para o Memorial Nacional da Segunda Guerra. Para ele, destruir aquilo é uma espécie de revanche, pois naquele conflito foi impedido pelo Capitão América, que chega naquele ponto e a luta entre os dois recomeça. O Caveira dispara e o Capitão bloqueia com seu escudo. Os dois vão para o confronto físico. Próximo dali, as tropas americanas praticamente neutralizam os milicianos que tentavam ocupar o Capitólio e a Casa Branca. A batalha estava praticamente vencida. O capitão vai para cima e diz para o Caveira que ele falhou. O exército derrotou os milicianos em Washington. No resto do país, a vitória é questão de tempo. O Caveira consegue se livrar e acha uma metralhadora. Antes dos disparos, o capitão lança seu escudo em direção a um poste elétrico para cortar os fios de alta tensão. Eles atingem o Caveira, que é eletrocutado. Após alguns dias, o país começa a se reerguer. Não há mais conflitos armados e manifestantes nas ruas. Agora os noticiários só falam do processo de impeachment do atual presidente. Vários senadores de seu partido também são processados. Até o vice-presidente será removido, pois também estava envolvido no esquema. Novas eleições são convocadas e muitos pedem que Steve Rogers se candidate. Nick Fury e Sharon Carter apoiam essa ideia, mas o veterano de guerra rejeita. Diz que vai contribuir para manter a ordem no país até que as próximas eleições aconteçam e apenas isso. Meses depois, um novo presidente toma posse. Steve Rogers é exaltado pelo novo chefe de Estado como o homem que salvou a alma da América. O capitão foi convidado e era esperado como a grande atração da cerimônia de posse, mas negou o convite. Nick Fury questiona por que Steve não quis comparecer à posse do novo presidente, já que foi o principal responsável por toda aquela mudança no país. Foi o Capitão América que reacendeu a tocha da liberdade. Steve diz que é preciso manter separado Estado de governo. As pessoas se esquecem fácil de que a nossa nação e nossos valores e crenças são muito maiores do que qualquer governante transitório. Para a chama da liberdade continuar acesa, não podemos nos esquecer de quem somos e de onde viemos. Quando decidiu se juntar ao exército e tomar o soro do supersoldado, jamais imaginou que se tornaria uma espécie de símbolo nacional. Só queria servir ao país. Como cidadão americano,
Não poderia fazer menos do que lutar contra os tiranos que ameaçavam os Estados Unidos e o mundo livre. Era apenas um garoto do Brooklyn, mas se sentia gratificado por estar servindo para elevar o espírito patriótico e ter ajudado a elevar a moral durante um período tão difícil como a Segunda Guerra. Após ter dormido por décadas e acordado no mundo de hoje, tão diferente do dele, jamais pensou que o Capitão América continuasse relevante. E nunca imaginou que os valores da nação poderiam ser esquecidos como foram recentemente. Sharon fala que nesse tempo em que Steve ficou congelado, novos inimigos surgiram, antigas ideologias continuaram a existir, mas evoluíram para atingir e dividir a América por dentro, como um cavalo de Troia que chega disfarçado de presente, mas na verdade traz algo para destruir uma nação por dentro. É por isso que o Homem Fora de Seu Tempo é tão importante, para nos lembrar quem somos e quais são os nossos valores, para manter a tradição viva. Acho que é justamente para isso que o Capitão América serve, diz Steve. É para manter os nossos valores e a nossa cultura vivos, para que a América continue sendo a cidade luminosa do alto da colina, como um farol, para nos lembrar que vencemos essa batalha, mas que ainda temos inimigos que estão por aí querendo nos destruir, e que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e o Capitão América continuará na luta.